Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pastor Ed Renekiewicz falando sobre como a igreja evangélica pode contribuir com a democracia. Bora lá para ver onde a gente vai parar. As pessoas dizem assim, Ed, por que você não critica o governo Lula? Porque eu não sou analista econômico, eu não sou sociólogo, eu não sou analista político, eu sou pastor, eu sou teólogo. E aquilo que eu critico ou critiquei nos movimentos anteriores, e eu critiquei muito o bolsonarismo, e eu critiquei muito a igreja que aderiu ao bolsonarismo, eu não critiquei os resultados econômicos do bolsonarismo. Até porque não teve, né? Ou se teve, foi terrível. Eu não critiquei a política econômica do Paulo Guedes. Eu não sei criticar a política econômica. Eu sei. Com todo respeito, não é para me achar, não. É simplesmente porque esta bagaceira do Paulo Guedes, que tentou implementar esta viagem insana de livre mercado e nananã, que na verdade é uso do Estado para beneficiar banco e a ele mesmo. Inclusive tem uma foto maravilhosa dele utilizando lá um teclado, que é próprio para quem faz ações, né, na Bolsa de Valores, essa coisa toda, a galera dos investimentos Faria Limer, e sendo o cara que é responsável pelo Ministério da Economia, né? Um Chicago Boy, da linha da galera do neoliberal, que fundou o neoliberalismo e aplicou no Chile o laboratório do neoliberalismo por meio de Pinochet, destroçando a vida das pessoas, destroçando toda uma estrutura do país que até recentemente sofre com seus efeitos, né? E muito do que eles fizeram no governo Bolsonaro tinha alinhamento com essa política fascista do Pinochet e também neoliberal ao mesmo tempo, porque lá foi o laboratóriozinho para começar depois para o mundo inteiro aquela desgraça. Nunca vou esquecer do outro camaradinha, também ministro, se não me engano, Onyx Lorenzoni, ou ele foi cotado para ministro, depois não foi ministro, ficou triste, eu já não lembro qual foi a sequência de coisas, mas que ele falou, no Chile precisou de um banho de sangue? Precisou, mas veja, agora lá as coisas estão privatizadas, ó que maravilha. Ai. E o pior foi viver toda essa pandemia, agora é um lamento pessoal, tá, gente? Estudando, fazendo meu doutorado em Economia Política Mundial, estudando exatamente o que estava acontecendo no Chile nessa época e vendo o que estava acontecendo no Brasil. Ai, meu irmão, foi duro, viu? E aí depois chegou pandemia, e a saúde mental foi para abraço. Paulo Guedes, eu sei me informar, eu sei ler, mas eu não sou analista econômico. Agora, o que eu critiquei foi a pauta de violência que o bolsonarismo trouxe para o Brasil. Foi isso que eu critiquei e continuo criticando. Tá aí um ponto, hein, minha gente? Aqui é uma coisa importante. Aliás, muito massa essa postura do Ed de falar, pô, eu sou teólogo e pastor, não vou ficar discutindo as outras paradas aí que não tem nada a ver com a minha alçada. Quem dera outros pastores também começassem a fazer isso, praticassem menos a opinologia. Mas é óbvio que isso não significa que a gente não passa por diferentes temas que são ali interdisciplinares. Isso faz parte. O problema é arvorar como especialista, tudista, manjo de tudo aqui, falo de tudo, sei de tudo, simplesmente pelo fato de ser alfabetizado e talvez ter informações, que é o que o Ed falou. Cara, a gente lê, né? Então eu não vou ficar aqui dando pitaco sobre vacina, saúde, especialidades de pesquisa, porque eu não faço ideia de como faz microbiologia, tá ligado? Sei lá, meu irmão. Ou sobre como funciona a parada aeroespacial, não entendo nada, matemática menos ainda. Então quer dizer, né? Vamos combinando umas paradas importantes aí. Da gente saber os nossos cantos em que a gente atua melhor e faz o nosso trampo. Então isso é uma parte importante. Por outro lado, fazer uma pequena crítica, que é essa postura que começou o vídeo. As pessoas me perguntam, você não se posicionou nisso, mas vai se posicionar naquilo. É óbvio que todo mundo que acaba ganhando, entre aspas, certo destaque, seja porque ocupa uma posição de autoridade eclesiástica, ou é um cara que é um influencer, um youtuber, um editorialista, alguém que aí aparece, alguém vai vir com essa lorota do doisladismo, né? Mas você não criticou isso, não falou aquilo, exigindo individualmente a postura das pessoas. E eu entendo que isso aconteça, vai acontecer, natural. Mas quando a gente está ligado a coletivos e a gente está comprometido com partidos, movimentos sociais, organizações civis ali que atuam politicamente, militantemente, isso te blinda de várias maneiras e aí não é só a sua voz, é a voz do grupo, é a voz do coletivo. E aí fica às claras também com o que você está comprometido desde o ponto de partida.
E aí é uma parada que eu gostaria de criticar e apontar, seja para pastores em geral, para a Ed ou para quem está acompanhando aqui nessa troca de ideia. Organize-se. Qual é o grupo que você pertence? Vamos explicitar os nossos passos, de que estamos falando, com quem nos comprometemos, de maneira organizada, para não ser sempre essa parada muito fragmentada. Isso vai evitar dessa exigência constante de individualmente todo mundo ficar falando o que tem que se posicionar ou não, porque a gente está discutindo daí grupos, movimentos e projetos nos quais esses grupos estão comprometidos, e também ajuda a gente. Daí, esse tema aí, dessa posição, não é minha, é do grupo ao qual eu pertenço. A galera, e aí a gente consegue articular efetivamente como se dá a luta política. Não é individualmente, nem nas posturas morais de um ou outro, mas como socialmente nós estamos lutando, nos planejando e tal. Fica aí algumas reflexões. O fato de que nos últimos anos, desde o advento do bolsonarismo, as células nazistas se multiplicaram no Brasil exponencialmente. É isso que eu estou criticando. E critico a maneira como nós, dentro dos nossos próprios muros, estamos fazendo debate público. Pô, essa é outra parada que estava na fala anterior do Ed e eu não me liguei de importância. A violência, né? Até onde eu me lembro, o pavor que direita e conservador sempre tacou é que a esquerda vai pôr fogo em tudo, vai querer brigar com todo mundo, não vai respeitar as regras do jogo e tal. E historicamente acabou rolando no Brasil o contrário, né? É a galera que respeitou os ritos, que aceitou até umas paradas que não devia ter aceito, que não tá mobilizando o pessoal pra ir pra rua efetivamente, nem pra atacar terror nem nada. É a galera da esquerda, que tá aí de boa. E quem tá atacando terror é esses malucos, doido extremista que tentou até um golpe fajuto no 8 de janeiro. Quer dizer, olha que maluquice, né, minha gente? Aí o cara fala, eu tô contra essa violência. Você não tem como negar que tá rolando. E coisa que não rolava antes. Ou seja, alguém aí é um ator responsável nessa parada. E não é uma mera correlação o crescimento exponencial de células nazistas e o período do Bolsonaro. Não é uma correlação ali aleatória. Sim, é óbvio, minha gente, que o que tem dentro desse movimento fascista é o crescimento desse tipo de gente extremamente canalha, envolvida com as paradas aí perigosíssimas. Fiquemos atentos. Os comentários que eu recebo nas minhas mídias sociais são vergonhosos. Dos crentes que me atacam pessoalmente, isto é, não existe conversa, nem conversa educada, nem conversa minimamente inteligente, sem contar a desonestidade intelectual de teólogos e pastores. O que fazem, o que eles fizeram e fazem comigo já gerou em mim muita revolta e muita indignação. Esses dias mesmo, eu peguei um vídeo de um, sei lá, um pretenso influencer aí, que reportou as falas... Quero nomes na minha mesa agora. Falas do meu sermão sobre a mulher samaritana, e ele constrói de um jeito que dá a entender que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu queria pegar aquele vídeo e ir lá na casa dele, bater na porta dele e falar assim, olha, irmão, você fez isso e você sabe que você fez. Você está sendo maldoso, mentiroso, desonesto. É assim que você quer servir a Deus? É assim? Malandramente você tá fazendo isso, que eu gosto muito, tá? Mas a gente pode até ser mais direto, mas eu saquei. O que o Ed tá fazendo é falar, gente, sabe esses vídeos que vocês viram aí? Desonesto, mentiroso. Guarda essa influência que a gente não sabe o nome, mas que eu gostaria muito de saber. Você quer defender o evangelho? Então, a maneira de ataques e de violência, de hostilidade, de desonestidade, e sem profundidade teológica, sem profundidade de leitura. O sujeito não leu um livro, me chama de herege. Mas aí pode até ser alfabetizado, viu? Não tem problema em ler livro, não. Porque pelo que eu tô descobrindo recentemente fazendo React, há muita gente aí reformada, professor universitário, cheio dos pipipi popopó, tem diploma, lê, e a gente dá muito mérito porque o cara é capaz de ler. Porque na hora de produzir conteúdo, além de raso e desonesto, às vezes eu acho que nem é de maldade, é só burrice mesmo.
E aqui eu não tô usando o termo burrice como ofensa. É pra dizer, gente, não é capaz de articular o Lé com o Cré ali, porque ficou tão fechado numa bolha, que tá numa posição de autoridade, que ninguém enfrenta, ninguém critica. Você tá ali na sua bolha, tudo bem, você fala como nome de pastor, e porque você pode ser alçado a essa posição, não tem ninguém pra te enfrentar, pra falar, cara, você tá falando groselha. Na verdade, a relação da membresia com o pastor muitas vezes é isso, ela chega submissa fazendo pergunta pra saber qual é a voz da sabedoria. E aí, não chega pra falar, você tá errado, meu irmão. Ou, que groselha é essa que você falou? Essa é minha área de conhecimento. Ou, eu me especializei nisso. Ou, eu aprendi isso, acho que você tá errado. E não tem debate. Não tem conversa. É sim, já essa postura aí de devoção e de confiança. O que faz sentido, porque na igreja deveria ser um espaço de confiança. Só que aí esse espaço de confiança garante uma certa autoridade que o pessoal espera que o maluco vai falar e resolver todos os problemas do mundo e ninguém vai dizer pro cara, tá errado, irmão. Tá errado, pastor. Tá falando groselha, pastor. E aí esses malucos vão se acostumando com esse lugarzinho aí e pode ser alfabetizado, pode ter lido, pode ter feito o que quiser. Vai cometer imensos equívocos, e aqui eu tô sendo muito bondoso imaginando que o cara não tá tendo intenção de cometê-los, né? Herege, sabe o que quer dizer herege? A palavra heresia significa literalmente escolha. Quem é o herege? Aquele que escolheu Esperar. não se submeter a um sistema de pensamento. E por que eu não estou submetido ao seu sistema de pensamento, eu sou um herege para você. Agora, considere que porque você não está submetido ao meu sistema de pensamento, você é herege para mim. Você fez uma outra escolha teórica, não fez a minha. Eu só vou discutir esse... Opa, peraí, meu cabelo aqui tá hoje curioso. Ele não tá querendo parar quieto, ó. Tá com vida própria. Mas eu vou fazer um comentário aqui, minha gente, que é um comentário seguinte. Eu entendo o que o Ed tá falando, inclusive porque nós temos o hábito de falar em primeira pessoa, ainda que nós falemos em coletivo. É muito comum, a gente nem percebe que a gente faz isso, mas acabamos fazendo no dia a dia. Às vezes alguém da nossa família tomou uma decisão e você fala, não, eu fiz, e não foi você que fez. Mas beleza, o que eu quero chamar a atenção aqui? Da gente sacar... Caraca, tô incomodado de verdade. Aí, menos piorou. Da gente começar a sacar que a gente tem coletivos. E essa galera, ou os pastores, os teólogos, os influencers que vão despontando, eles não estão fazendo sozinhos, não são besta. Quer dizer, um ou outro é. Mas, em geral, tem um apoio de uma estrutura institucional e de um coletivo de pessoas que ali garantem esse poder e legitimidade porque esse maluco tá falando. E a gente tenta criar os nossos, às vezes. Só que a gente não percebe intencionalmente esse processo e não planeja ele. Então, eu fiz a minha escolha, aí vou pro meu cantinho fazer o meu trabalho, o meu labor individual e liberal de refletir criticamente sobre tudo. Só que a galera que tá ali na manutenção conservadora do negócio não tá sozinha, mesmo que pareça que esteja, ao contrário, tá muito bem fortalecida, com uma instituição muito bem feita, podendo publicar livro, podendo vender curso, podendo falar 300 coisas aleatórias, sem precisar se preocupar se vai rolar um processo, porque tem grana e tem culhão ali, tem costa larga pra poder aguentar, né? Que é um jurídico poderoso. Pode fazer umas paradas bizarras aí, né? Então, essa galera se articula coletivamente, reproduz um tipo de dogmática que é sustentado coletivamente por grupos de pessoas, e a gente às vezes debate com o pessoal, faz essas críticas, puxa esses papos individualmente, como se fosse um papo de indivíduo, e não é coletivo. O grande lance é a gente tomar consciência disso e se organizar para coletivamente propor, produzir, e coletivamente, criticamente, com muitas vozes, não necessariamente aquelas que estão sentadas numa posição de autoridade, porque talvez elas também precisem ir tomar um chacoalho. A gente tem que ir articulando esse processo para, se queremos criar alternativas do movimento evangélico e outros movimentos também, como coletivos, como organização. Obviamente que surgem lideranças, surge um cara que aparece mais que o outro, surge um maluco que tem carisma, tal, não sei o que lá, mas quem se organiza consegue combater. Quem não se organiza sofre sozinho à noite em casa em depressão. Então a gente precisa começar aí a sacar esses processos aí. Essa galera aí do outro lado tá rindo à toa, nadando de braçada e trabalhando coletivamente. Coletivamente, infelizmente. É assim que nós vamos discutir Brasil, é assim que nós vamos, como cristãos e como evangélicos,
nós vamos contribuir para a formação cultural, social, política, econômica, inclusive das próximas gerações, as juventudes deixando as igrejas ou as juventudes sendo catequizadas de uma forma também violenta, né? Esse debate de hostilidade, de inimigo, como se nós estivéssemos em guerra, né? Nós somos irmãos, antes de sermos de direita, de esquerda, progressista, conservador, fundamentalista, nós somos irmãos. Aquilo que nós temos de divergência. Eu vou discordar dessa parte. Pelo seguinte, a gente pode construir um ambiente de irmandade. Só que esse ambiente ele vai ser construído primeiro a partir da sociedade que está vigente. E esta sociedade, nós gostemos dela ou não, queiramos ou não, é organizada em classes, e interesses de classes e diferentes projetos de sociedade que são conflitantes. E no mundo real, há conflito. Sem conflito também não tem crescimento. Conflito não significa necessariamente beligerância, guerra e violência explícita, dita. Conflito, dentro da divergência, é para ver qual será o resultado depois dos choques que nós podemos ter entre nós. Podemos criar, inclusive, um ambiente de irmãos e tudo mais, em que vai haver conflitos, mas que ninguém sai ferido, destroçado, que não tem mais condição de vida. Agora, no mundo real, os projetos distintos de sociedade comprometem a vida das pessoas literalmente, explicitamente. A manutenção de uma sociedade capitalista que é baseada em exploração de uma classe sobre outra, exploração do trabalho alheio, em que a gente vai destruindo as fontes de riqueza, a terra, o trabalhador, a natureza e as pessoas, né? Para manter a taxa de lucro lá em cima e reproduzindo o capital. Toda essa dinâmica que é completamente irracional e imbecil, ela está condenando a vida das pessoas diariamente. E essas pessoas, para tentar se libertar dessas correntes e mudar suas vidas e tentar uma nova sociedade para as próximas gerações, entrarão em conflito com outras. E a gente precisa pensar e saber como mediar isso. E no processo de mediação também, de que lado nós estaremos no momento em que alguém não topar essa troca de ideia. São coisas para a gente pensar, mano. É óbvio que a gente pode fazer essa apologia, essa doutrina, esse cuidado de falar somos irmãos da mesma fé e tal, mas antes da gente participar dessa fé, antes dessa coisa toda, a gente tem cor, tem raça, tem classe, tem gênero, e isso já põe uma situação de conflito, na qual a gente pode ou não construir uma sociedade dentro de uma comunidade religiosa que seja mais ou menos saudável. Esperamos que seja mais saudável e que a gente consiga superar uma série de estruturas aí que estão dominando a vida das pessoas, mas parte-se da situação do conflito. E aí a gente precisa se ligar nesse processo aí. A agência política é circunstancial histórica. Aquilo que nós temos de comum em Cristo Jesus e no Evangelho é eterno, é atemporal. E a gente se divide pelo histórico circunstancial, sacrificando o eterno temporal. Mas é aí que tá. Aí é a parte que eu vou divergir. É histórico circunstancial, mas nós somos seres históricos e circunstanciais. Essa vida atemporal, essa vida de fé, essa vida profunda, ela não se dá no além. Ela começa aqui. Se ela começa aqui, como muitas vezes a gente sustenta, ela começa dentro dessas dinâmicas em que as pessoas não estão tendo condições de viver. E aí a gente tem que sacar, mesmo para poder viver e desfrutar da vida, precisa de coisas básicas. Essas coisas básicas não serão garantidas por doação, nem por voluntariosidade. Porque depende de como nós coordenamos socialmente uma sociedade extremamente complexa, com uma divisão social do trabalho extremamente complexa. E que aí umas classes, sim, se reproduzem às custas da exploração do trabalho alheio. E tudo isso está envolto dentro de uma dinâmica conflituosa, que, sendo histórica e circunstancial, é a nossa história e a nossa circunstância. Não está externo. É condição de possibilidade, inclusive, para poder viver a tal do eterno temporal aí. Nos agredindo, um mandando o outro para o inferno. Ora, faça-me um favor, é assim que nós queremos fazer política no Brasil? É assim que nós queremos ensinar a sociedade brasileira a ser uma sociedade de justiça e paz? Apedrejando os terreiros de religiões de matriz africana? É esse mundo que nós queremos? Um mundo em que a maioria religiosa apedreja
os templos dos outros religiosos ou das outras religiões, porque no dia em que eles forem maioria, eles vão destruir o nosso. E nós ensinamos isso para eles quando destruímos os deles. É esse o medo da galera branca de classe média que se coloca do lado do ocidente, não sei o que lá, quando olha pro pessoal que não tá na sua classe, não tá no seu grupo. Ele vai falar, vão fazer com a gente o que a gente fez com eles. O rico, então, o dono de tudo, o herdeiro magnata, aí é a grande preocupação dele. Se deixar esses caras subir aqui, a gente vai ficar com medo danado. Então, nesse ponto, é exatamente essa lógica que preocupa a galera. E a gente tem que saber quebrar ela de alguma maneira. Tudo bem, isso é um outro ponto. Agora, essa crítica interna é fundamental. Pô, se é isso que a gente quer, concordo com o Ed. É isso que a gente quer? Olhar para os pastores, para os teólogos e tal. É isso que a gente quer? A gente quer se valer na pancada contra os outros? E aí, contra os outros, agora a gente está olhando da igreja para a porta para fora. Certo? Então é diferente do papo anterior, que era a igreja de dentro. Nós somos irmãos. Sim, somos irmãos, mas antes de sermos irmãos, tem essas relações sociais todas aí. Queremos superá-las. Excelente. Aí a gente olha da igreja da porta pra fora e vê essas paradas. A gente não vai cair nesse negócio de sair perseguindo minoria. Pô, show de bola. Não vamos perseguir a galera, não vamos ser violento, não vamos... Pô, excelente. Excelente. Tamo junto. Agora, isso já é pressupondo que conseguimos estabelecer certa paz dentro da comunidade, sabendo que ela começou a partir das condições de desigualdade e de exploração que estão para fora dela. Então, tem que olhar essas paradas desse movimento e é da hora da gente ir trocando essa ideia. Quer dizer, a história do cristianismo é essa. Toda a maioria religiosa se torna violenta. É assim mesmo que nós queremos? E pasme você, a gente pensa do budista como um cara pacífico, zen, meditador. Orientalismo. O budista, a maioria, nos países de maioria budista, eles também perseguem. Tem budista que persegue cristão e mata cristão e destrói templo cristão. Por quê? Porque toda a maioria religiosa acaba sendo violenta contra as minorias religiosas. Na verdade, toda a maioria tende a se tornar violenta contra as minorias. E agora que nós evangélicos... Não sei se tem essa regra, mas a gente pode verificar ela em várias situações. Mas tô pensando aqui se a gente consegue perceber outras dinâmicas que não necessariamente reproduzem isso aí. Estamos nos tornando maioria. Nós vamos nos tornar uma maioria também hostil, violenta, odienta? É isso? Bota aí no comentário se você tá refletindo sobre isso também e você chega a conclusões aí. Que aí a gente vai ampliando esse papo. Não fica só no React e no vídeo originário do React. Isso que nós queremos para o nosso país? É claro que não. Aliás, eu quero lembrar para você que eu prometi 2 vezes, né, semana passada, e a outra, que eu gravei a Teologia do Domínio, está no ar, está disponível nas plataformas aí de áudio, o episódio do Correlê, o meu podcast sobre Teologia do Domínio, e eu falo... Podcast tem umas paradas legais, tem umas paradas que eu não gosto não aqui, gosto pessoal, Ed, não sei se você vai ver esse vídeo aqui, caso você veja, tamo junto, mas vou dizer uma coisa, tem umas paradas legais, umas paradas que eu acho que dá pra discutir, que a gente pode tretar, show de bola. Conflito, sem conflito não tem crescimento. Vamos discutir, conversar, bom demais. Mas o nome, com todo respeito, eu sei que tá aí há bastante tempo. A galera já segue, acompanha. O pessoal da igreja tá acostumado. Mas o nome é ruim, velho. Perdão. Eu me arrependo de não ter criado um nome pra mim no lugar de Rick Down, que é ruim de escrever, é ruim de pensar nesse nome, não dá ajuda em nada. Mas aí, trabalho e vida acadêmica, tudo misturou e eu não consegui criar nada mais interessante pra poder fazer uns conteúdos mais outra coisa. Mas correlate, ninguém sabe falar se é correlate, se é correlate, se é correlate, se é coelê, se é... Ninguém sabe falar isso aí. Fico aí, uma crítica construtiva. Pra gente botar um nome mais legal aí. Joguei no ar. E se você, aproveitando o merchan, pô, que isso, vou perder minha oportunidade. Aproveitando o merchan do Ed, aproveitar o meu merchan também. Segue o canal, se inscreve aí, se você quiser virar membro, tá de boa também. R$4,90 você já tem o conteúdo da nossa Rádio Crítica Crente, que é exclusivo para a membresia do canal. E se você puder fazer os nossos cursos, a gente tem um curso muito bacana aqui na plataforma da Bruniversidade, assim como dar uma força no Pix ou nas nossas campanhas aqui do Apoia-se. Uma eu tô tentando trocar o computador, porque ele tem travado, não tem possibilitado de produzir o conteúdo no ritmo e da maneira que eu deveria, e nem fazer os meus outros trabalhos, porque isso aqui não é o jeito que eu tento manter a vida de pé na renda familiar.
Tá complicado o negócio aqui. E Pix, campanha. E a outra que é de tentar manter o trampo aqui, que é uma campanha de financiamento coletivo direto. Ela é permanente. E aí você puder dar uma forcinha lá também, tem umas recompensas muito legais, como a leitura do livro As Lutas de Poder nas Origens do Cristianismo, que ainda não tem tradução para português, e a gente faz uma tradução simultânea e comentada, e é muito bacana. Fica as dicas aí, beleza? Aproveitei o merchan sobre merchan e merchan de merchan de merchan, vamos ver o final do merchan. Muito sobre isso, sobre que postura religiosa, teológica nós queremos e quais são os fundamentos teológicos, filosóficos, bíblicos do que nós estamos entendendo ser uma das formas de fazer política a partir da Igreja Evangélica no Brasil, que é essa tal teologia do domínio. Então você pode ouvir, faça isso. Opa! Mas, cara, teve muito legal essa possibilidade de troca de ideia aqui, que a gente não tomou nenhum gimo, nem sofreu demais, só alfacinho, troca de ideia, pipipi, popopó. Mas, ó, a pergunta foi como a igreja evangélica pode contribuir com a democracia. Esse era o título do vídeo. E não teve aqui uma proposta pra gente trocar uma ideia aí mais efetiva. Eu vou lançar uma, então. Vou lançar uma proposta aí pra você que faz parte de igreja, você que tá envolvido em alguma comunidade religiosa. A gente pode ajudar, contribuir na democracia do país, promovendo maior democracia dentro das igrejas. Maior espaço de participação popular. Quanto mais mecanismos, melhor. Tá? E aí, você pensa democracia é só o voto da galera? Não, também. A participação é transparência. Então, a galera que administra precisa de transparência, precisa saber quem são os administradores bonitinho. Essa informação tem que estar fácil, né? Tomadas de decisão nos ministérios têm que ser coletivas, tem que ser promovendo, inclusive, desde a infância, essa possibilidade de você ter voz, de você falar, de você ter a oportunidade de expressar sua opinião e ela ser ouvida, reconhecida, acolhida e talvez executada, transformada em projeto. Na adolescência, cada vez mais responsabilidades dadas para a molecada, inclusive de participação de democracia, não violência, não relações de autoridade que é de cima para baixo, né, agressivas, de interromper o pensamento do moleque, interrompe o que ele tá fazendo, cria um monte de regrinha, trava um monte de gente. Tá errado. Maior participação da juventude, maior participação das pessoas em seus espaços. Elas poderem falar, poderem ouvir, serem acolhidas e poderem mudar os rumos da igreja. E também espaços de mediação de conflitos, que sejam neutros, o mais isentos possíveis, que não sejam por lideranças ligadas aos pastores e às pastoras e às autoridades eclesiásticas da igreja. Porque se tem um problema, um conflito entre o pastor e a membresia, adivinha, quem que vai mediar? O próprio pastor que vai resolver? O outro pastor que é amigo dele que vai resolver? Ou a gente vai ter espaços de mediação de conflitos? Isso também ajuda a promover democracia. Na escola você não tem voz, em geral. Na família, muitas vezes não tem voz, porque se reproduz a parada autoritária, papai manda, mamãe manda, a criança obedece, não tem conversa, não tem diálogo, não tem jossa nenhuma. No trabalho, emprego, empresa, não tem democracia, não tem nada. Se tiver uma caixinha de sugestões, ela será solenemente ignorada, se houver. E na maior parte das organizações que você vai se envolvendo, não tem democracia, não tem promoção de participação popular, não gera autonomia. Quer saber um jeito que a gente pode contribuir? Tendo mais crente com raciocínio crítico e com participação democrática efetiva, preparados e formados para a democracia. Democracia efetiva, não só representativa e burguesa, mas é uma outra parada. Ensina a galera a militar. Mas é uma doutrinação, e igreja não é lugar de doutrinação. Ou é? Gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!